Fala moçada, voltamos nesse bloco para continuar falando sobre as questões de coesão textual. Nós vimos o conceito de coesão, o que seria coesão e assim por diante, e também começamos a ver como ela funciona, a sua teoria e vendo na prática dentro do texto. Nós vimos também a anáfora, que é aquela relação de coesão em que eu tenho um referente e posteriormente os seus correferentes. Ou seja, todos os correferentes se referem a algo que foi dito, foi citado anteriormente, certo? Então agora a gente vai falar da catáfora, que é o oposto da anáfora. Vamos entender. A catáfora consiste, na retoma do referente das palavras posteriormente inseridas no texto. Dito de forma mais simples, os correferentes antecedem na frase o seu referente. Então, na anáfora, os correferentes vêm após o referente. Na catáfora, ao contrário, eu tenho o referente e antes desse referente nós temos os correferentes. João Gadunha fala de Lisboa onde nunca foi. Tudo nele, os gestos, o modo de falar, é uma imitação mal pronta dos homens que ouviu quando novo. O vocábulo tudo remete para os elementos que surgem adiante da frase, os gestos, o modo de falar. Então, os correferentes estão sendo mostrados posteriormente. Logo, o tipo de coerência, o tipo de coesão que ocorre ali, vai gerar coerência, obviamente, mas o tipo de coesão que ocorre ali é uma coesão catafórica, porque os correferentes virão após o referente, correto? Com o meu irmão, tudo foi diferente, sabe? As mulheres preferem-nos aos filhos. Ana Paula Inácio, os invisíveis. O pronome pessoal nos remete para uma expressão os filhos, que surgem posteriormente, aqueles filhos que surgem posteriormente na frase. Também ocorre ali, neste caso, uma coesão catafórica. Ainda na catáfora, todos os rapazes se tinham apaixonado por ela. Todos a amavam secretamente. A minha prima era lindíssima. Os termos anafóricos, os pronomes ela e a, surgem antes da expressão nominal com que se relacionam a minha prima. Então, sendo assim, a gente tem novamente um caso de catáfora, dito posteriormente. Vamos lá. Em casa havia um tambor. Tinham-lo oferecido pelo Natal, mas o garoto não soubera regrar o entusiasmo. O pronome lhe antecede a expressão nominal a que se reporta, que é o garoto. Tinha-lhe, esse o a quem? O garoto. Então, o correferente novamente se apresenta antes do referente, que no caso é garoto. Mais casos de catáfora. Se soubesse que o destino lhe reservava nos próximos tempos, talvez Luiz Bernardo Valença nunca tivesse apanhado o comboio. É de Miguel de Souza Tavares, Equador. Só a posterior referência a Luiz Bernardo Valença, possibilita esclarecer a elipse, omissão de sujeito da forma verbal, soubesse identificar o pronome lhe como correferente do nome próprio. A mãe olhou e disse: Pedro, estás mais magro. De novo, né? Olhou quem? Pedro vai depois. A minha mãe teve 2 netos, o Miguel e o Ricardo. De novo, falou netos antes e depois veio Miguel e Ricardo. O motivo do crime foi o seguinte: ciúme. O motivo do crime, e a gente mais à frente tem que é o ciúme. São todos casos de catáfora. A elipse. Existe um sujeito, inclusive, chamado sujeito elíptico, que vulgarmente é conhecido, né? Na maioria das vezes é conhecido como sujeito oculto, mas as melhores denominações deveriam ser sujeito elíptico ou sujeito desinicial. Mas aqui fala da elipse como um todo, tá? A elipse consiste na omissão de certos elementos na frase, dado que os mesmos são facilmente identificáveis
a partir do contexto linguístico ou extralinguístico, e sua repetição é desnecessária, né? Então aqui, caso 1, o João caiu e foi parar ao hospital. A gotinha de água era muito infeliz, porém não estava só. Caso 2. O que acontece aqui? João caiu e foi parar no hospital. João caiu e João foi parar no hospital. Não preciso desse João, né? Não preciso dessa informação, correto? A gotinha de água era muito infeliz, porém a gotinha não estava só. Então você vê que já está subentendido ali. Eu não preciso repetir esse elemento. Se repetir fica até meio gasto, né? Fica meio redundante até, né? Talvez até meio, acho que o melhor elemento seria meio redundante. Então a gente omite isso porque está subentendido dentro do contexto, né? Dentro do contexto linguístico. Então a gente não precisa repeti-lo. Correferência não anafórica. Neste caso, duas ou mais expressões linguísticas, grupos nominais, adverbiais ou preposicionais, pouco importa, remetem para o mesmo referente, sem que exista dependência referencial entre si. Assim, a relação de correferência entre elas é estabelecida a partir do saber compartilhado dos falantes e dos contextos, ou do contexto extralinguístico. Então a gente não vai ter assim um referente explícito. Ele vai estar ali, você não tem uma correferência que ela não é anafórica, não foi citado algo anterior para que você utilize os correferentes logo a seguir. Então você entende, você faz isso porque subentende que aquele que está lendo ou te ouvindo, ele já tem um pré-conhecimento, ele já sabe o contexto daquele texto, do teu discurso, correto? Francisco foi estudar para a Suíça. O filho da Cristina realizou o seu desejo. As expressões o Francisco e o filho da Cristina remetem para o mesmo referente. No entanto, ambas as expressões têm referências autônomas, pelo que só quem conhece a Cristina é que sabe que ela tem um filho chamado Francisco. Então, o filho da Cristina é o Francisco. Mas você percebe que aqui, vamos imaginar que essa primeira frase ali, aquela primeira oração, que ela não houvesse. Então, o filho da Cristina realizou seu desejo, tá? Então, sabendo previamente que quem é o filho da Cristina é o Francisco, você poderá entender que se trata da mesma pessoa. O Rui foi trabalhar para a África. O marido da Margarida está feliz. A mesma coisa, né? A minha prima ganhou um prêmio. Sempre acreditei que a Liliana seria uma advogada de sucesso. Também estabelecendo a mesma relação, uma correferência não anafórica. As expressões a minha prima e a Liliana identificam a mesma entidade. Sei que nenhuma delas funcione como termo anafórico. Uma não é anafórica da outra. Você vê que há independência. A interpretação dos dois termos, como remetendo para o mesmo referente, exige que os interlocutores partilhem esse conhecimento, isto é, que o interlocutor saiba que o locutor tem uma prima chamada Liana, por exemplo. O primeiro-ministro demitiu-se, o chefe do governo sucumbiu à contestação. Atente-se agora no exemplo seguinte. Camões viveu no século XVI. O autor de Os Lusíadas é um dos maiores escritores portugueses. Neste caso, Camões e o autor de Os Lusíadas são correferentes, o que quer dizer que ambas as expressões remetem para a mesma realidade, têm o mesmo referente, um escritor. Nenhuma delas depende da outra para que esse referente, esse escritor, seja identificado. Ao falar de o autor dos Lusíadas, facilmente depreendemos que se trata de Camões, desde que conheçamos a autoria da obra em questão. Viram? Não é tão complicado assim. Continuando com referência não anafórica, e para a gente fechar esse papo de correferência não anafórica, o mesmo não sucede, porém, no iniciado que se segue. Olha, Sancho Pança é um criado bonacheirão.
Só ele teria paciência para aguentar a imaginação delirante de Don Quixote. Neste exemplo, Sancho Panza e ele possuem o mesmo referente, isto é, representam a mesma realidade, são, portanto, correferentes. No entanto, o pronome ele, sem o seu antecedente Sancho Panza, não identifica a realidade que pretende representar. Né? Você vê que é ele quem? O Sancho Panza. Eu preciso da referência anterior. É diferente do autor dos Lusíadas. Ali o autor dos Lusíadas, eu tendo conhecimento da autoria dele, eu não preciso do Luís de Camões anteriormente. Estão entendendo agora? Aqui não, ele eu só vou saber quem é ele estabelecendo a referência a Sancho Panza. Não tem como saber diferente, correto? Muito bem. Assim podemos concluir que Camões e o autor do Lusíadas representam a mesma realidade, são por isso correferentes, como nenhum destes elementos depende um do outro para que tal realidade seja identificada. A correferência neste caso é não anafórica, porque o termo o autor dos Lusíadas não retoma Camões para que eu entenda, certo? Muito bem. Com a expressão nominal Sancho Panza, o pronome ele e o pronome ele, a situação é diferente. Os dois elementos são correferentes no contexto em que surgem, pois representam a mesma realidade. No entanto, neste caso, o pronome ele constitui uma anáfora. Só através do elemento anteriormente introduzido, Sancho Panza, para que remete, identifica um segmento da realidade. Nesta circunstância, a correferência é anafórica. Aí a gente tem a famosa anáfora, correto? Então, ficar atento a essas possibilidades, a essas construções de coesão, certo? Como eu disse, a gente não precisa ficar decorando o que é uma correferência anafórica, o que é uma elipse, o que é uma anáfora, o que é uma catáfora. Não vem ao caso, é só entender como funcionam esses mecanismos coesivos, né? Sabendo como eles funcionam, na hora de eu produzir o meu texto, eu falei, rapaz, isso aqui precisa se remeter a alguma coisa, senão fica sem sentido, a coesão não está sendo bem feita. Logo, se ela não está sendo bem feita, vai interferir também na coerência e no final da unidade textual. Então, esse primeiro pilar sobre coesão, a gente já viu aqui, de repente eu retomo em outro momento, e em breve a gente falará sobre outros temas pertinentes e fundamentais para a construção do nosso texto dissertativo no Enem. Um abraço e até breve.